Uns anos atrás, um pessoal veio dos Estados Unidos, né, daquilo que foi a antiga IBS e que mudou, né, para um nome de uma outra organização hoje, e eles vieram e disseram que agora precisava ser feita uma revisão na NVI brasileira de língua portuguesa. E então a gente conversou e caminhou nessa direção de fazer uma revisão para aprimorar o texto, mas daqui a pouco começaram o que a gente pode chamar de umas exigências. Essas exigências diziam o seguinte: olha, a gente tem que se basear no chamado texto publicado pela UBS, né, que é o texto Nestle Aland 27ª edição, e agora a 28ª, mas com quase praticamente nenhuma variação, e esse é o padrão, e os versículos que não estão lá, você tem que tirar do texto e definir a coisa dessa maneira. Quando eu conversei com eles, eu disse: olha, mas isso já foi um assunto para a nossa comissão, aquela comissão maior, ela deixou de existir, havia uma comissão menor com alguns representantes da comissão antiga. E eu disse: olha, a gente não concorda com isso, porque na realidade brasileira isso não vai ser adequado nem entendido, e vai gerar uma confusão, as pessoas não têm condição de discutir com detalhamento a questão da crítica textual, e também isso não é um consenso. Há pessoas que são defensoras totais assim do chamado texto receptus, e outras pessoas defendem completamente o texto crítico, mas o assunto aí está aberto para muita discussão, e então a comissão nossa, ela tomou decisões com o grupo votando, e o nosso texto ele é eclético, mas a gente prefere deixar todos os versículos no texto e colocar uma nota explicativa embaixo. Então houve uma rejeição dizendo: não, o texto vai ser feito assim e é uma decisão nossa. E então, nesse momento, eu cheguei e disse: mas olha, é meio complicado, vocês estão tomando decisão, só que a gente que vai estar aqui. E aí, como é que a gente vai explicar uma decisão tomada por vocês? E tem mais, como é que a gente vai dizer que no texto anterior estava de um jeito e agora mudou totalmente? E eles vão perguntar: e por que fizeram o outro daquele jeito se ele não estava certo? E vão dizer, então, então por que vocês, se o outro estava certo, por que vocês mudaram desse jeito? Como é que ele vai responder isso? Então, não houve resposta, não houve explicação, e houve uma resistência total e uma determinação, né, de cima para baixo, que deveria ser feito assim. Então, o que aconteceu nesse contexto foi que a definição foi feita a partir do que foi decidido nos Estados Unidos.